para falar justamente sobre essa época do ano, sobre esses casos mais comuns de síndrome respiratória aguda grave, que a gente conversa agora com a médica infectologista Raquel Moarec. Obrigada por atender a Band News FM, doutora. Bom dia, como vai? Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Doutora, eu vou começar com um assunto delicado, que eu citei, inclusive, agora há pouco, para falar sobre prevenção, que é um hábito que foi seguido rigorosamente durante a pandemia. E eu fico muito incomodada de ver que as pessoas, não dá para generalizar, mas boa parte das pessoas não segue, que é lavar as mãos, ou lavar as mãos corretamente. Eu me lembro na época da pandemia, que a gente divulgava aqui na imprensa, imagens, ensinando como esfregar certinho o dedo, virar de um lado, do outro, embaixo das unhas, até ali o punho e tal. E eu me surpreendo ao ver muitas vezes pessoas saindo ali da cabine do banheiro, passando reto pela pia, abrem a porta e vão embora. Eu tenho vontade de chamar de volta e falar, escuta aqui, você não vai lavar a mão? É um hábito simples para ajudar na prevenção dessas doenças, da gripe e outros vírus, não, doutora? Então, todo ano nós temos a época sazonal, ambientes mais fechados e a circulação de quadros virais. Nós temos medidas simples, né? Como você acabou de falar, de prevenção, que seria lavagem das mãos, evitar essa mão na boca, ajudar as crianças a se limpar de uma forma mais adequada, porque são quadros mais graves em idade precoce e nos extremos de idade, né? Acima de 50, 60 anos para cima, tem mais chance de ter quadros um pouco mais severos em relação às pessoas que estão numa idade mais jovem. Então, o hábito simples de lavar as mãos ajuda a prevenir um pouco mais, ou a grande maioria dos quadros graves. Bom, ainda falando sobre prevenção, é importante destacar a vacina, que ao contrário do que muita gente pensa, tomei uma vez, não preciso tomar mais. A recomendação é de tomar vacina contra a gripe todos os anos. Olha, vacina é o seguinte, existem várias vacinas, né? Todo ano nós recebemos a vacina porque ela é feita por um banco, né, de levantamento de quais são os vírus propostos para o próximo ano. Então a vacina ela é feita e é feita para o inverno europeu e americano e vem para o Brasil fevereiro e março do ano seguinte. Então chegou para nós nessa época de fevereiro e março para cá, antes da circulação desse vírus, na grande maioria, para que a gente tenha um inverno com menos casos. O problema é que, como o mundo é globalizado, né, Brasil como o resto do mundo, a gente frequenta o inverno europeu, frequenta o inverno americano, e a gente traz esse vírus um pouco mais precoce para cá. E a vacina ainda não está circulando antes disso. E acontece de você ter um boom do aumento de casos, enquanto a gente não tem ainda a proteção da vacina. Então, a vacina ela é indicada antes de começar a circulação do vírus. Quando ela começa, ela ajuda, mas o ideal é que você tenha uma diminuição dos casos mais rápido. Uhum. Agora, quando a gente fala sobre esses casos mais comuns de doenças transmitidas no inverno, doenças respiratórias, de quais casos a gente está falando? De quais doenças, doutora? Olha, existe vírus sincicial respiratório, existe influenza, existe parainfluenza, existe vários vírus que dão o quadro de infecções graves em crianças e em idosos, principalmente aquelas pessoas que têm comorbidades. Existem outras vacinas, então não existe só de influenza, existe da influenza acima dos 60 a mais, e aí a vírus de influenza que é de 3 ou 4 tipos que são colocados nessa vacina por ano. Então, você tem a de sincicial, que é dada em gestante e dado também para cima de 60 anos, é uma vacina nova, e temos a vacina de gripe comum, que também é dado principalmente para as pessoas de várias faixas com várias comorbidades. Quais comorbidades são as principais? Aquelas que já têm quadro respiratório, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente asmático. Então, eles são pessoas que têm a necessidade da vacinação para diminuir o seu risco de síndrome respiratória aguda grave nesses pacientes. Quando a gente fala de tratamento, doutora, qual que é a recomendação? Claro, sempre procurar um atendimento médico, mas muitas vezes se fala sobre o tratamento dos sintomas, né, e não do combate ao vírus em si. Sim, porque a vacinação ela é indicada para todos.
o tratamento, principalmente daquelas pessoas que têm um risco maior. Não quer dizer que todo mundo não possa tomar a medicação para diminuir o seu quadro gripal. É que ele é indicado primeiro para as pessoas de alto risco, ou pessoas acima de 60 anos, ou as pessoas que têm alguma comorbidade, ou um jovem mesmo que tem algum problema já com lesão, alguma alteração pulmonar. Então, é indicado você dar o tratamento quando você tem um risco maior dessa pessoa desenvolver um quadro respiratório agudo grave. Então, a indicação de tratamento, ela tem um critério nacional e internacional pela Organização Mundial de Saúde, que são os riscos maiores de pessoas que já têm uma deficiência ou algum quadro que necessite de uma atenção maior, um paciente oncológico, um paciente que já tem um risco, e temos aquelas pessoas que precisam, a principal indicação é vacinação. Então, pode-se tratar a todos, desde que seja analisado o risco e a necessidade. Por quê? Também o remédio, se você dá de forma indiscriminadamente, você causa resistência desse vírus. Tem dúvida de ouvinte chegando aqui. A Luciana pergunta se pode tomar vacina. Ela tem imunossupressão. Devo tomar vacina comum contra influenza ou vacina para 60 a mais? É a dúvida da nossa ouvinte. Então, a vacina, mesmo imunossuprimida, nós existimos a deficiência de imunidade humoral e deficiência de imunidade celular. Então, depende muito de qual imunodeficiência ou de qual nível de deficiência de defesa que ela tem. Mas, independente ou não, a vacina de gripe são lisados só. Então, ela pode ser tomada em qualquer faixa etária e por qualquer doença que pregresse que a pessoa tenha. Então, ela pode ser vacinada. Acima de 60 a mais, é para pessoas que têm realmente essa faixa etária e ela é necessária, vamos dizer assim, quando tem uma defesa um pouco bem mais baixa, ela tem um favorecimento maior nessa faixa etária. O jovem, mesmo que tenha alguma alteração imunológica, ela tem uma defesa um pouco maior, independente de qual doença que ela tem. Então, ela pode tomar a vacina comum e ela vai ter uma boa resposta. Muito bem, para a gente encerrar, doutora, vamos falar sobre os sintomas. Quais são os sintomas que muitas vezes são confundidos aí quando a gente fala de gripe, resfriado, mas principalmente na síndrome respiratória aguda grave, quando a pessoa percebe que é um quadro mais delicado? Olha, o que é a síndrome da angústia? É quando tem líquidos que vão acumulando em nível alveolar. Então, ela vai dificultando a pessoa na respiração. Então, tem quadros que vão ser lentos e progressivos de falta de ar, né? Já com uma pessoa que tem alguma lesão, tem uma fibrose, tem uma bronquite, já tem uma asma, esse quadro é progressivamente mais severo, levando a uma hipoxemia muito maior. Então, a falta de ar progressiva que é o que leva à síndrome da angústia respiratória. Existe a SARA, né, que é a síndrome respiratória também, só que ela é relacionada a quadros infecciosos. Quer dizer, ou quando você tem uma lesão, você tem um quadro de falta de ar progressiva. Quando você tem um quadro viral ou um quadro bacteriano, ele também leva de 24 a 48 horas um quadro respiratório grave, podendo ser necessário até uma ventilação mecânica, seja de um, que já tem a lesão, ou seja do outro, mais agudo. Independente ou não, existem os quadros mais simples, que seria coriza, febre até alta, muito alta, prostração importante, aquela faces congestas e o cansaço. Então, quando que a gente precisa de atendimento? É quando essa tosse está um pouco mais produtiva, quando o cansaço você não está mais aguentando em casa, você não tem posição para dormir e você tem que ter um atendimento médico de mais rapidez para poder ter um tratamento adequado. Ô, doutora, eu falei que ia encerrar, que era a última, mas tem muito assunto para a gente tratar rapidamente. Vamos falar sobre a dengue, porque em São Paulo a situação está se agravando. Já são 45 bairros em situação de epidemia, um aumento bastante significativo, e é uma doença também que pode evoluir para um quadro muito grave. Então, olha, dengue, o que está acontecendo com a dengue? Nós estamos circulando os 4 subtipos, Débora.
né, e no Brasil como um todo. Então, nós vamos ter aquelas pessoas que já tiveram dengue há 10, 5, 10 anos atrás, ou há 2, 3 anos atrás, e que estão pegando novamente. Então, a dengue nesse período de quem pegou mais recentemente, ela tem uma chance de ter uma dengue mais grave, uma prostração maior, uma plaqueta menor e uma hemoconcentração, que seria aquele sangue mais denso quando você não consegue ingerir o líquido. Então, sim, nós estamos circulando os 4 subtipos, nós temos mais gravidade, porque você tem alguém que já está com a sensibilidade de quem já teve um quadro de dengue, então ela tem um quadro muito mais severo na segunda ou na terceira, ou até na última, quarta oportunidade, porque nós temos chance de ter 4 subtipos de dengue. Existe, a cada vez que chove, a chance de eclosão desses óvulos, de ter a presença novamente do quadro. Então, choveu há 1, 2 dias atrás, nós temos a chance de ter, daqui 7 dias a 10, mais casos de dengue com tanta gravidade maior. Muito bem, recebemos aqui na Band News a médica infectologista Raquel Moarec. Obrigada pela gentileza de nos atender, doutora. Até uma próxima. Obrigada, Débora. Obrigada a todos. 9h53. Seu